Amém. Amém. So in our class, Então, na nossa classe, In unserem Unterricht we've been talking about the relationship of the human and the divine. nós temos haben falado wir sobre a relação über die entre o Verbindung humano des e o Menschlichen divino. und Göttlichen gesprochen. We haven't looked at the typical passages that people would refer to Nós não olhamos ainda as passagens que as Abschnitte pessoas geralmente olham betrachtet, auf die die Geschwister normalerweise hinweisen. when they're going to deal with the subject of parables. quando eles Wenn vão wir lidar com o uns mit assunto dem de Thema von parábolas. Gleichnissen beschäftigen. They would go to 1 Corinthians 15, Eles Sie würden iriam zum para Beispiel 1 zu Coríntios 1. capítulo Korinther 15, 15 gehen, or they'd go to Matthew 13. ou eles Oder iriam para Mateus Mateus 13. There are various places people would go, but we went somewhere else. Existem vários Das lugares em sind que as die pessoas Dinge, wo sie costumam ir, mas normalerweise nós fomos schauen, para aber wir outro sind lugar. woanders hingegangen. We went to the book of John, Nós fomos para o Wir livro haben de Johannes João, angeschaut, 1 John, 1 1. João, Johannesbuch, chapter 4, verse 20. capítulo 4, verso 20. And there we saw E lá und nós dort haben vimos wir gesehen, that people who claim to love God que as pessoas que alle, dizem, die que alegam amar a vorgeben, Gott zu Deus, lieben, but have broken human relationships, mas possuem aber, relações, relacionamentos Beziehungen humanos gebrochen quebrados, haben, these people are liars. essas pessoas são dass mentirosas. diese Menschen Lügner sind. And Paul makes this strong argument E Paulo Und, faz esse Paulus argumento gibt forte ein starkes Argument, that if you can't cope or deal with your human que relationships, se você não pode, dass, não consegue wenn man cooperar mit com o seu seinen relacionamento eigenen humano, menschlichen Beziehungen nicht zurechtkommt, then it's a lie to say that you have a perfectly good relationship with God. então Und é dann uma ist es mentira eine você Lüge, falar que você tem wenn um man relacionamento glaubt bom und wenn ou que man você sagt, ama a man hätte Deus. eine super Beziehung zu Gott. Because what you end up having is a warped understanding of who God is. Então, o que Which você kind of acaba twisted? tendo é um entendimento distorcido Dann hat man ein verschobenes Verständnis von do que Gott. amar a Deus Because the é. only relationship you end up having is one of servitude, Porque o único tipo de relacionamento que você tem Die com einzigste Deus que você Beziehung, die man conhece dann- é o de die dann escravidão, übrig de bleibt, servidão. ist Sklavendienst. God is the master, you are the servant. Deus Gott é o der mestre, Meister, você é o ich der servo. Diener. Or God is the parent, you are the child. Ou Gott Deus é o der pai e você é o filho. Vater oder die Eltern, ich das Kind. Now, these relationships, Agora, estas Diese Beziehung, relações, estes particularly the one of relacionamentos, childhood, child and Besonders, parent, principalmente wenn man este Kind de und pais Eltern e betrachtet, filhos, as life teaches us, como a vida nos ensina, und wie uns das Leben so lehrt, is only a temporary part of life. é apenas dann uma ist das parte nur temporal da eine vida. kurze Zeit des Lebens. We're only children for a small portion of our lives. Nós já fomos Unsere crianças Kinder, por uma porção pequena sind da uns nossa vida. anvertraut nur für eine kurze Zeit des Lebens. The vast majority of your life here on earth is spent as an adult, not as a A child. maioria Die de größte vocês aqui Zeit passou a unseres maior Lebens parte auf da vida Erden como adultos e verbringen não wir como als crianças. Erwachsener und nicht als Kind. God does not want to have us remain in this relationship of parent-child with Him. Gott Deus não möchte quer nicht, que nós permaneçamos dass wir in der no Beziehung relacionamento de pai e Eltern, filho com Kind, Ele. was ihn betrifft, verbleiben. He created us Ele nos Er hat criou uns geschaffen in its purest form na sua in forma seiner mais reinsten pura. Form. to have what kind of a relationship? Para ter que Und tipo de welche Beziehung ist relacionamento? das? Here on the Está board, aqui no quadro. Auf der Tafel hier. the relationship of counterpart. O relacionamento de Die contraparte. Beziehung der Gegensätze, als Gegenstück. We haven't looked at the definition of counterpart, Nós não olhamos ainda Wir para a haben die definição de Definition des contraparte, Gegenstücks noch nicht angeschaut. but a simple definition means equal mas uma Aber definição eine ganz simples einfache quer dizer Ausdrucksweise igual, wäre Gleichheit. or the balance ou o Oder balanceamento, wie eine Waage. or o the equilíbrio, partner, um Oder als parceiro, Partner. or something that completes
a project that is not obviously complete. Ou algo que Oder completa um jemand, projeto der que não ein está, Projekt oder obviamente, eine Sache terminado, concluído. vollständig macht, die so nicht vollständig ist. These are the ideas of what counterpart means. This is the relationship that God wants with us. Esta é a Das ist die ideia do Idee que contraparte vom significa, Gegenstück, e é und Gott este möchte, tipo de dass wir diese relacionamento, este Beziehung modelo haben. que Deus quer ter conosco. So when we start thinking about our human Então, quando relationships, começamos a über olhar unsere para, menschlichen começamos a Beziehungen, pensar aos nossos beginnen relacionamentos nachzudenken, humanos, often we get fixated with relationships that are not this kind, this counterpart. frequentemente ficamos fixieren wir uns fixados em oft auf relacionamentos que não Beziehungen, apresentam die este nichts mit tipo diesem de relacionamento, Gegenstück de zu tun haben. contraparte. And I would suggest the two that come closest to E eu vou this, sugerir que os dois que se aproximam the two desse relationships modelo, that come closest to this Die Beziehungen, die am nächsten von diesem Gegenstück sind, are é marriage o ist casamento die Ehe and e a friendship. und amizade. Freundschaft. And there's something unique about marriage E existe algo Und único no über die Ehe casamento, das ist etwas ganz Besonderes. when two people become one flesh. quando duas Wenn pessoas se zwei tornam Menschen uma ein só Fleisch carne. So we've been speaking a lot in our class Então, nós falamos Wir haben in muito unseren nas Klassen nossas viel darüber aulas gesprochen, about our relationship to human beings. sobre a über nossa unsere relação Beziehung com os zu seres Menschen. humanos. In 1 John it talks about loving. E em 1 Im João 1. fala Johannes sobre geht's amar. die Liebe. And I've used the word worship. E eu Ich utilizei a habe palavra adorar. das Wort Anbetung benutzt. And I've used worship and love freely, interchangeably. E eu utilizei as habe palavras amar e Anbetung adorar und Liebe sendo als, intercambiais. Untereinander austauschbar De maneira livre. Genutzt, ja. And I know people have a problem with that E eu sei que muitas Und jetzt pessoas haben têm problemas einige com Menschen isso, damit ein Problem. because we have a pretty rigid or fixed idea of what worship porque is. nós temos uma ideia Und wir muito haben rígida do que adoração significa. Eine sehr festgelegte Idee, what is. Of what worship is. We have a Was- very rigid idea of what Ja, that word means. unsere Idee über Anbetung ist ziemlich fixiert, festgelegt. We have this idea that worship is only between something that's much higher than us. Nós temos Und wir essa haben ideia uns de que entschieden, adoração dass es é bei apenas Anbetung, quando temos uma pessoa etwas acima de geht, nós, das algo maior viel do que höher nós. ist als wir selber. We have a problem with worshiping something that's equal to us. Nós Und temos wir haben problema ein em adorar Problem algo que mit é igual a Anbetung, nós. Mit Anbetung gegenüber jemand, der gleich ist mit uns. So when we talk about worshiping humans, Então, quando Wenn wir falamos de also adorar über humanos, Anbetung von Menschen sprechen, which we've discussed in our que class, é o que Das nós haben wir in discutimos unseren nas Klassen nossas besprochen. aulas, people will automatically think that's some kind of heretical thought. as pessoas automaticamente pensam que isso é um denken die tipo de Menschen, pensamento das herético, herege. wären Gedanken des Abfalls. I could say, Eu poderia dizer, Ich könnte sagen, I understand people's eu concern, entendo a ich preocupação das verstehe pessoas, die Bedenken dieser Menschen. but I could equally say, mas eu Aber igualmente gleichzeitig poderia kann ich auch dizer, sagen, as Adventists, como adventistas, we should know better, nós deveríamos sollten wir saber es melhor. besser wissen. because this idea of worshiping something that's equal to you Porque essa Denn die Idee, ideia dass de wir etwas adorar algo anbeten, que é was igual a gleich você mit uns ist and not superior e to não you, und nicht superior a über mir você, steht, this is nothing new. isso não é ist nada nichts novo. Neues. An Adventist should know their history, Os adventistas Und deveriam Adventisten saber sollten da ihre sua história. Vergangenheit kennen. because where does this problem arise? Where does it come Porque from? da Wo onde kommt vem dieses este problema? Problem denn her? Where did it originate? Aonde que ele Wo se originou? ist es original zu finden? People are happy to worship something that's superior to them, but not something that's equal As to pessoas them. estão Menschen felizes sind em glücklich, adorar wenn sie algo maior etwas do que elas, Wesen mas não anbeten igual a können, die elas. höher stehen als sie, aber nicht, wenn sie gleich sind. So people wouldn't have a problem in me saying you need to love a human being, As pessoas não teriam Menschen haben problemas also em eu kein dizer Problem, wenn você man deve sagt, amar du um ser musst humano, Menschen lieben, but if you use the word worship, mas se você aber wenn utiliza a du das palavra Wort adorar, Anbetung it becomes benutzt, blasphemous. se torna dann wird es blasfêmia. zu Gotteslästerung. So where does this controversy between love and worship, Wo kommt Aonde, da onde veio Kontroverse essa zwischen controvérsia Liebe und Anbetung? entre between amar, your superior and your equal, come from? da onde veio Her essa zwischen ideia entre amar e Jemand, adorar, der essa gleich ist controvérsia? oder höher ist. Because this is nothing Porque new. isso não é nada Das ist novo. nichts Neues.
In fact, this is the controversy that's occurring 2,000 years ago. E na verdade Dieser esta é uma Kampf controvérsia que besteht está bereits acontecendo seit 2000 Jahren. 2000 When anos Christ came at his first advent. atrás, Christus zum ersten quando Mal auf Cristo die Welt veio a kam. primeira vez. What did they accuse Jesus of? Do que eles acusaram Cristo? Was ging es? Sie, ja, was haben sie Jesus vorgeworfen? Ja. Dass er Gott nicht lieben würde? We like studying the book of John. Nós gostamos de estudar o livro de João. John the author. João, o autor. Schon die? The author. O autor. Nós gostamos de estudar os livros de João. Both the book Autor. John, 1 John, 2 John, Revelation. We like this author. O livro de João, Johannes, 1 João, 2 Johannes João e und auch Apocalipse. die Nós gostamos de estudar esses And we livros. also like Paul. Und E wir nós mögen auch também Paulus. So we'll somos, read Paul first, gostamos de Zuerst Paulo, Paulus então nós vamos ler lesen, Paulo and then primeiro. we'll read E depois nós Und vamos dann ler João. Johannes. so we'll go to Philippians Então, vá para Filipenses, chapter 2. Wir capítulo schlagen 2. Philipper Kapitel 2 auf. Philippians chapter 2. Filipenses, capítulo 2. Philipper 2. We're looking at these verses Nós estamos Schauen olhando uns para die esses Verse an. versos because there's a problem 2,000 years porque ago. havia um Denn problema vor 2000 anos 2000 Jahren atrás. gab es damals ein Problem. And what's the E qual é o problem? Was problema? ist das Problem? To do with worship Tem a ver com Es adoração geht and Anbetung. worshiping what or who? e adorar Wen o que anbeten oder ou was quem. anbeten? Your O seu equal, igual, Derjenigen, der dir gleich ist. your neighbor. seu Den próximo. Nachbar. So people have a problem today. As pessoas têm Heute haben die problemas Menschen com ein isso Problem damit, They hoje have a rigid idea of what worship is. Denn sie haben porque eles têm uma ideia falsche Idee, rígida do was que adoração é. Anbetung bedeutet. This is the same issue that's coming 2,000 years ago. É o Philippians mesmo chapter problema que 2, aconteceu verse 2000 6. anos atrás. É Filipenses Philipper capítulo 2, Vers 2, 6. verso 6. We'll pick up from verse 5. Nós vamos pegar a partir do Wir verso fangen in 5. Vers 5 schon an. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em So Cristo Jesus Jesus. had a way of thinking, Então Jesus Cristo hatte tinha eine um Art jeito de zu pensar denken, and you're supposed to have the same way of e thinking. você deve ter a Und du mesma sollst maneira de genauso pensar que Cristo, Who, being in the form of God, que der, sendo em als forma in de der Deus, Gestalt Gottes war, thought it not robbery to be equal with não God, teve por usurpação es ser nicht igual a für einen Deus, Raub festhielt, Gott gleich zu sein. but made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men. mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. O verso 7. Being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Verso 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. But we want to go to verse 6 that we Mas read, nós queremos wollen ir para o nochmal verso zu 6, que nós Vers acabamos de 6 ler, who being in the form of God, que sendo Der em in der forma Gestalt de Gottes Deus, war, thought it not robbery to be equal não with him. teve por es nicht wie usurpação ser einen igual a Raub Deus. festhielt, Gott gleich zu sein. What does O that que isso mean? Was significa? bedeutet das? He didn't think it was robbery to be equal with Ele não God. What pensou, was he robbing? ele não pensou que isso seria uma Wenn er forma de das nicht roubo, als Raub, ser igual, verstanden, fazer como Deus. O que worum que geht's é denn bei o dem roubo? Raub? O que seria esse roubar? Anbetung und Gott zu respektieren. So this God is the Father, Então, este Dieser Deus Gott ist é o der Pai, Vater, one it's been o referred que to, está sendo um referido den es aqui. geht. and this Father Und E dieser este Vater Pai, deserves or demands what? e este Pai merece Verdient ou was? demanda o quê? Worship. Adoração. Anbetung. And what was Jesus E o doing? que Jesus estava Was macht fazendo? Jesus? Stealing Ele it. estava roubando. Bestiehlt Gott der He was Anbetung. stealing the worship that was due to the Father. Ele estava roubando a adoração que deveria ser dada a Deus. Der Ao Pai. Anbetung, die eigentlich nur ihm gehört. Because he made himself equal to the Porque Father. ele Denn se er hat fez sich mit, igual dem a Vater Deus, ao gleichgestellt. Pai. But he Mas said, ele disse: Aber er sagt, if I make myself equal with the Father, this is not se eu me robbery. se eu me fizer igual ao Pai, Deus, isso não é roubo, isso não é Let's hold on to usurpação. that thought. Did you have a Vamos wir segurar wollen este diesen Gedanken pensamento. festhalten. Você tem uma pergunta? At least in the law, there's a difference between robbery and Ele está dizendo que existe uma diferença entre, nas palavras entre roubar e furtar. Zwischen Raub und No inglês Stehlen. existem duas palavras robbery is diferentes. worse than stealing. Raub ist schlimmer als Stehlen.
Okay, so it's a stronger word than stealing. Roubar seria uma palavra mais forte que significaria roubar. É mais forte do que dizer furto. É algo mais violento. Você tem que arrancar da mão da pessoa. Okay, so if I use the word stealing, you're okay, but you're saying it's much stronger language. Ele está dizendo que é uma palavra mais forte utilizar esse roubar. So he didn't think there was a problem Então, ele não pensou que havia um problema. pushing the father out of the way Tirar o pai de cena and robbing e him roubá-lo of his right to be do worshipped. seu direito de ser adorado. Let's go to John now. Vamos para João agora. Gehen wir zu Johannes. John chapter 5. João, capítulo Johannes 5. 5. Before we turn there, Antes de irmos ali, I should have just gone a bit more. Philippians 2:7. Filipenses Philipper 2:7. 7 nochmal. Where is 7 located? Onde está o verso 7 localizado? Vers 7. Either time or geography. No tempo Zeit ou na oder geografia? Platz. Philippians 2:7. Filipenses 2:7. Philipper 2,7. The time or the geography. No tempo ou na geografia? Qualquer um dos dois. Vocês vão chegar na mesma resposta. Zeit oder Geografie. Is it the time of the end No. when he was born? Oh, just simply. A Tamina falou que se não seria no fim dos tempos quando ele ou quando ele nasceu. Mas Parmenides está falando que é uma coisa mais simples. O primeiro advento aqui na Terra. Essa é a resposta. Ele nasceu como homem. So if he's born as a Então, se ele man, nasceu como homem, Wenn er als Mensch geboren wurde, in 7, no verso 7, Vers 7, verse 8, it says being found in a fashion as a man. e no verso 8 diz, achado na forma de homem. 7, er nahm die Gestalt eines, er wurde, die äußere Erscheinung war als Mensch erfunden. Okay. In Vers 8. Where is verse 6? Onde está o verso 6? Where it says who being in the form of God, in the shape of God, he didn't think it was robbing the Father to be equal with him. Where Que is that? sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Aonde está isso? Em que momento? Wo war er dort? In heaven. No céu? Im Himmel? Are we all okay with Nós that? estamos bem com isso? Verse 7 is on earth. Verso 7 é na Da terra. befinden wir uns auf der Erde. It begins with a but. What does Begins the mit- word but mean? Começa com um mas. O que o mas significa? Which word is it? Where in 7 it says, but made himself of no reputation. No verso 7 diz, mas fez a si mesmo. Sondern. Dieses Sondern. So there's a contrast, it's a change of direction. Então existe um contraste, existe uma mudança de direção. Kontrast, die Richtung wird geändert. 7 and 8 is on earth. 7 e 8 7 und 8 acontecem na da sind wir auf terra der e Erde. o verso Und meine Frage 6. ist, wo sind wir in Vers 6? Sorry? Does everybody agree with that? E o verso 6 no céu. Todo mundo concorda com isso? In verse 6? I don't want to go into the words. I'm just asking, do you see heaven or you don't see Eu não heaven? quero ir com as palavras, eu quero apenas confirmar se vocês conseguem enxergar o céu ou não. Vers 6? I would need more context. Ich brauche noch Go mehr. back to verse Eu precisaria 1 de mais if you like. contexto. Volte para os outros versos se você precisar. Vers 1. How do we know this is earth just by saying the other one is How do we earth? know what is earth? Sorry, how do we know it's heaven? Just I'm because asking you how you read it. Eu estou perguntando a vocês, como vocês leem? Meine Frage ist, was liest du daraus aus I'm dem not Vers? claiming it's in heaven. You're making the claim. So. No, your brother Wolfgang did. Foi o irmão Wolfgang que falou que o verso 6 significava que estava no céu. E agora eu estou perguntando se vocês concordam com isso. Se vocês não concordam, por favor, me digam por quê. I don't see evidence why it would be heaven. A Tamina está dizendo que ela não vê evidência do porquê que seria o céu. Então, o que você vê que seria? Could be also on earth. Poderia ser também na Terra. Where's your evidence that it's on earth? Então, me dê a evidência disso que isso também é na Terra.
Porque no verso 5 diz Cristo Jesus, e ele se tornou Cristo no seu batismo. Este é o argumento que você vai utilizar, então. Porque este é o mesmo argumento. É o mesmo argumento que as pessoas utilizam quando vão falar do Filho de Deus, quando ele estava no céu. Então ele era o filho lá, se você vai usar esse tipo de argumento. Irmão Jonathan. Vers 6 sagt deutlich, that he doesn't see it as a robbery, dass es nicht als Raub ansah, to be equal to God. In heaven, he's equal to God. No. Ele está falando que Cristo não via como usurpação ser igual a Deus e que foi no céu que ele se tornou igual a Deus. Você está seguro disso, de que não havia dúvidas de que ele era igual a Deus no céu? Segure este pensamento. Não responda. Vamos assumir que o irmão Wolfgang está correto e que o verso 6 está localizado no céu. Então, vamos encerrar a discussão aqui, assumindo que o verso 6 é no céu. Eu acredito que o argumento do irmão Wolfgang é ele está contrastando o céu e a terra. Eu quero ir para João agora. João 5. João 5, verso 18. Então, isso é o que está acontecendo na Judeia. Eu acredito que ele ainda não havia começado com a Galileia ainda. Vamos começar do verso 16. And therefore did the Jews persecute Jesus and sought to slay him, because he had done these things on the Sabbath day. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo porque fazia estas coisas no sábado. E o argumento de Jesus era, ele está parafraseando, meu pai trabalha neste dia, então eu também trabalho. Verso 18. Therefore the Jews sought the more to kill him. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai. Você dizer que Deus é seu próprio pai, o que isso significa? Fazendo-se igual a Deus. Então, o problema deles era que ele queria fazer-se igual a Deus. Aqui no inglês está dizendo fazer-se igual a Deus. No português está a mesma coisa. Este é o problema. Se ele dissesse, eu sou filho do homem, estaria tudo bem. No livro de Gênesis, você tem as filhas dos homens casando com quem? Com os filhos de Deus. Estes filhos de Deus não é igual a este filho de Deus. Porque é a mesma frase. Aqui diz que ele respondeu que Deus era o seu próprio pai, o que tornava-o igual a Deus. Então, eles entendem esse tipo de relação diferente ao tipo de relação apresentado em Gênesis. De qualquer forma que ele estiver dizendo isso, eles entendem ele dizendo que ele é o filho do pai. Nós chamaríamos isso de quê?
Quem é o filho do Pai? Para a mente judia. O Messias, que ele está se chamando de Messias, e eles sabem disso. E eles dizem, você não é o Messias, você está fazendo blasfêmia. Mas aqui não diz Messias, diz igual a Deus. Agora nós não vamos para as citações do Espírito de Profecia, porque você tem que ir a inúmeros livros para conseguir encaixar as peças do quebra-cabeça. Quando você vai para o início do grande conflito, existiam vários problemas acontecendo. Eu vou dar este aqui, mas estão todos no Espírito de Profecia. Lúcifer e Cristo. Vamos chamar de Jesus. Eles são iguais. Todos sabem disso, que eles sempre foram iguais. E então, em um dia, o Pai chama Jesus para vir a uma reunião secreta e diz a Lúcifer que você não está autorizado a entrar. E então começa a ficar pior. Lúcifer começa a sentir ciúmes e ele sai da reunião, Deus e Jesus, e eles fazem este pronunciamento. Eles vão criar um novo planeta, um novo mundo. E a criação deste mundo vai afetar a Lúcifer pessoalmente. Este é o seu primeiro problema, é a primeira ferida que ele recebe. E então, eu vou chamá-lo de seu irmão, porque é assim que eles viam a si mesmos. É por isso que você tem tantas histórias no Antigo Testamento sobre irmãos que brigam. We'll call it the son of Pharaoh. Wir sehen zum Beispiel der Sohn Pharaos. Vamos chamar de o filho de Faraó e Moisés. Jacob and Esau. Oder Jakob und Esau. Vamos chamar de Jacó e Esaú. Isaac und Ismael. Isaac e Ismael. Caim e Abel. Estas brigas entre iguais são todas parábolas dessa controvérsia, deste problema original. Deus diz a Jesus na frente de todo mundo para vir, subir as escadas e fazer o quê? Sentar-se no trono. E então ele aponta para Lúcifer e diz o que ele deve fazer. Você precisa adorar a Jesus. E ele disse não. Ele disse, eu vou adorar ao Pai. Não o filho, não o meu irmão. Porque ele enxergou como favoritismo. E ele disse, isso não é justo. E essa foi a segunda ferida que ele recebeu. No céu, ele fica recebendo essas feridas, esses ataques. Eles são projetados e premeditados. Eles são designados a machucá-lo. Não para matá-lo,
mas para elevá-lo numa esfera de existência maior. Então, é isso que eu estou sugerindo em Filipenses 2:6. Isso é no céu. This is where Jesus doesn't think it's illegal or wrong to be worshipped because he had never been worshipped before. É onde Jesus não acha que é errado ou ilegal ser adorado, porque ele nunca tinha sido adorado antes. E em João 5, é o mesmo problema. As pessoas vão se recusar a adorar a Jesus porque ele diz, eu sou igual ao Pai. Então, toda essa questão é sobre igualdade. Mas nós não temos problemas em adorar algo que é maior que nós, mas nós temos problemas em adorar algo que é igual a nós. E esse foi o tema principal desde o começo do grande conflito, da grande controvérsia. Vamos mudar de histórias um pouco. Aqui está Lúcifer. E onde está Adão? É o que foi criado. Ele foi feito. Livro de Hebreus. Ele foi feito um pouco abaixo do que os anjos. Foi Adão, não Cristo. Qual era o plano de Deus para Adão? Crescer, crescer e crescer. E se tornar. Nós vamos dizer igual a Lúcifer. Vai ser pior do que isso. Porque ele vai tomar o lugar de Lúcifer. Quem foi escolhido para fazer este trabalho? Lúcifer. Lúcifer deveria treinar Adão para que Adão pudesse tomar o seu trabalho, o lugar de Lúcifer. Perguntaram como você sabe disso. E ele está respondendo que está entre as linhas. Você precisa ler, você consegue encontrar isso em toda a grande controvérsia. Você precisa ler. É como Jó, ele tem vários ataques de uma vez só. Lúcifer tem múltiplos ataques, todos de uma vez. Sim. Como Jó, um atrás do outro. Ele tem que adorar a Jesus. Ele vai perder o seu emprego. Essa vida inferior, Adão, vai tomar o seu lugar. E ele precisa treinar ele para isso. Nós diríamos que ele estava tendo um dia ruim. Lucifer was in sin, and Adam was created as sinless. Lucifer's not in sin yet. Alguém perguntou se Lúcifer estava em pecado, porque Adão não estava. E Parmeida está respondendo agora que não, que ele não estava em pecado ainda. Ele não está em pecado, ele está com dificuldades na sua mente, ele está sofrendo, mas ele ainda não cometeu pecado. Ele está lutando. Eu vou te dizer hoje o que está acontecendo. Você não gosta do que você está ouvindo. Só por você não gostar não significa que você está pecando. Quando você começar a agir sobre esses pensamentos, ele desliza para o pecado. Wie sollte Adam denn den Platz Satans einnehmen? Denn Satan war nicht gefallen. It doesn't work that way.
So funktioniert's nicht. Não funciona dessa forma. Hier ist der Vater, Aqui está o Pai, hier ist Jesus aqui está Jesus und hier e Luzifer. aqui está Lúcifer. Er ist an der Ele Spitze. está no topo. Adam is somewhere down here. E Adam ist e irgendwo da Adão unten. está em algum lugar aqui embaixo. Denn alle Engel sind Porque você dazwischen. tem todos os anjos aqui no meio. In the organizational Adão. structure is going to be put here. In der Organisation Na estrutura soll Adam organizacional da será oben colocado hin. aqui em cima. Nothing to do Kommen. with sin. It's about promotion. Hat nichts mit Sünde zu Não zu tem nada a ver com sondern pecado, mit, tem a ver com promoção. Promotion. Förderung, Beförderung, ja. He will take Lucifer's place. Er würde Luzifers Ele vai Platz tomar o lugar de Lúcifer. His place. Und wo ist dann Luzifer, wenn Adam seinen Platz einnimmt? God doesn't say. Das sagt Gott nicht. So Deus não diz. Lucifer thinks, Luzifer denkt also, I'm Lúcifer here, pensa, ich bin hier. eu underneath, estou aqui, underneath acima. Adam. Ja, unter Adam. So he begins Acima to de have Adão. feelings of resentment, Und dann hat er, developing Então, to sin. Ele começa a ter sentimentos de ressentimentos de Adão. E aí é quando ele começa plötzlich unterhalb von Jesus a Then he's pecar. going to be below Adam. und dann sogar noch unterhalb von Adam. So he's Primeiro being ele pushed fica abaixo de further down Jesus in e his depois mind. ele é Und in seinen colocado Gedanken abaixo wird de er immer Adão. weiter nach Então unten a mente gedrückt. dele é puxada e God does puxada all e of this puxada. deliberately. Und das hat Gott alles Deus bewusst faz getan. isso tudo de maneira deliberada, Deliberately. So wie alles. como was ele er faz tut. todas as outras Do you coisas. know if the fall of Lucifer was before the creation or at the creation or after the creation? Wissen wir, dass der Fall Nós Luzifers sabemos se a queda de oder nach Lúcifer der antes da Schöpfung war? criação, depois da criação, durante a before. criação. Ich denke, es war vorher. Eu acredito But que it all seja kind of happened antes, around the same time. Aber es passierte alles mas ungefähr tudo zur gleichen aconteceu Zeit. praticamente ao mesmo tempo. Aber ich würde sagen vorher. Mas meu argumento é de que foi depois. No, I'm not saying. De que I foi don't- we don't antes. know how long this warfare goes on for. Wir wissen nicht, wie lange dieser Kampf Nós não sabemos quanto gedauert tempo hat, durou esta aber guerra, wir wissen nicht, ob das este vorher conflito. war. I think in our minds we think like 2 days. Wir würden vielleicht sagen, Eu 2 acredito que Tage na nossa vorher. mente a gente pensa que foi uns 2 I don't dias, know. Oder 200 Ou Jahre, ich weiß es nicht. uns I don't know 200 how long it anos. takes for him to ferment these ideas, to cause confusion. Ich weiß nicht, wie lange er diese Eu não sei quanto tempo Gedanken levou para verdaut ele hat, bis er fomentar dann, essas ideias e se confundir durcheinander bringt. Discontent in heaven could take years. Und e diesen se Kampf tornar im descontente no Himmel céu. einzetteln, das kann Jahre gedauert haben. My point that I want to bring up Den Punkt, den ich O ponto que eu quero trazer darstellen aqui is the concept of worship. ist das Konzept é o der conceito de Anbetung. adoração. Easy when you have hierarchy. Es ist einfach, wenn man É fácil Hierarchie quando hat. você tem alguém superior. I'm going to say, I have to say, beings have a problem when you worship things that are equal. Geschaffene Wesen haben ein Eu vou dizer que Problem, os seres humanos wenn têm sie, problema quando têm que adorar algo que é igual a eles. So what I want to do is just have a quick look at the word worship. Wir wollen uns kurz Então, o das, que eu vou fazer? Eu vou Wort dar uma olhada Anbetung breve para a anschauen. palavra So, I adorar. can only do this in the English, of course, because I don't know how it works in another Das language. The kommt. word worship Das Wort Eu só posso Anbetung fazer isso em comes inglês. from two different Então, a words. palavra adoração adoração vem de duas palavras. Worten. Were Were and ship. und ship. Work So the word were Das Wort e were ship. this word is a bit funny to try to explain what it means. ist Esta palavra é um bisschen pouco bisschen peculiar para tentar explicar. spaßig, Just das looking at Wort just zu looking at like a erklären. Google definition. ist Eu estou eine olhando numa Definition definição nach de Google. Google, nenhum So, dicionário específico. Were Were Word comes from the word worth. kommt vem von da worth. palavra Like worthy, worth, like Ja, it's worth vom something. que é Wert, de vom valer a Wert. pena, que significa So de valer a it's pena. this thing that has value. Also etwas, Então, das é einen algo Wert hat. que tem valor. So worship, the word were comes from the word worth. Also von Então, Wert o sein. word, worship, de adoração, vem da palavra worth, que significa Etwas, das einen valor. Wert hat. Então, In é algo German, que I tem think the valor. word is wert. W-E-R-T. You might pronounce it differently. Wert. Aqui ele está Im explicando Deutschen sobre a wäre das palavra em Wert. alemão. It's also a Dutch word. Auch ein holländisches Também é Wort. uma palavra em Probably alemão. mispronounced this. Ward. W-A-A-R-D. Wart. Wart. Okay. Holländisch. So it's also in English. Também é em So inglês. this word means to Representam a mesma means coisa, word. significa a mesma coisa. Also das Wort Significa bedeutet algo Wert. que é Value. valoroso. Wertigkeit. Then there's the word ship. Und dann E ist das então Wort tem a ship noch palavra da. ship. And this word ship
E essa palavra ship is when it's a suffix, which means it's come at the end of a word. Und wenn das quando é ein sufixo, Zusatz que ist, das significa Ship, que vem no final also da ein palavra, Zusatz am Ende des Wortes, it's to do with the condition of something. und dann hat es tem a ver com condicional. Weise É von uma etwas zu condição tun. para alguma It denotes coisa. a condition or a quality Es zeigt die É Qualität uma oder condição ou uma ja, qualidade. die Art und Weise an. or a status. Oder Ou ein Status. status. So you have worth, Du hast Então also você den tem Wert, worth, que significa and ship. valoroso, Und das valor, Schiff, valioso, which e means ship, value, Wert o que or significa the condition valor. of value. oder ou die a Art und condição Weise de des valor. Wertes. So hopefully we can get the two concepts. Ich Eu hoffe, espero dass que wir die nós zwei consigamos compreender esses Konzepte dois zusammenbringen. conceitos. No. Okay. Bis Wort. Ship is ship. It can have, when you look at the word ship itself, obviously it has as a vessel, but when it's used as a suffix, it's different. Also, wenn das als Quando ein você Zusatz usa zum Wort a benutzt palavra wird, ship das como Wort Ship, sufixo, ela significa uma coisa diferente do que quando você usa ela dann hat apenas das nichts mit a dem palavra Wort isolada. Schiff zu tun. So let's go to the word worship now. Und Então jetzt vamos betrachten wir agora para a nochmal palavra die worship, Anbetung, das adoração. Worship, The feeling or expression of reverence, das O Gefühl sentimento ou a expressão oder de der Ausdruck adoração. der Ehrfurcht, adoration, Anbetung. normally of a god or a higher being. de adoração, Normalerweise normalmente für Gott de oder ein Deus, höheres de Wesen. ser So it's divino. often connected with a religious ceremony. Es ist Então oft está frequentemente conectada com uma Verehrung. questão de Es ist oft religiosidade. im Zusammenhang mit mit Religiosität zu sehen. Okay, so it can also mean other things. Mas It can também have pode this religious significar outras connotation, but coisas. it can have other connotations as Also well. es Pode ter essa conotação hängt religiosa, mas mit também tem religiösen outras Dingen zusammen, conotações. aber auch mit anderen. It means to give honor to something that has merit. Also Também jemand die significa Ehre dar zu geben, honra der a algo que verheiratet tem ist. So if mérito. you recognize, Ach, der es verdient hat, ja. if you recognize something of value that has some value, Então, Wenn se du você etwas reconhece alguma anschaust, coisa das que tem Wert hat, valor, algo que é you can give valoroso, it honor. Dann Você kannst pode du então dar dem honra. Ehre geben. That would mean worship. Das Isso bedeutet seria anbeten. worship, It's an adoração. archaic form of that word, an ancient form of the word. Es ist eine alte Na Form forma- dieses Wortes. So if there's a picture Es ist also ein Bild, that you recognize is beautiful, Então você tem wo du, essa imagem que você reconhece wo como du bonita, siehst, dass que es tem wunderschön mérito. ist, you can say, I worship that picture. dann Você sagst pode du, dizer, eu adoro worship esta oder ich bete imagem. dieses Bild an. It's part of the definition of the word. Das Faz ist ein parte da Teil der definição Definition da dieses palavra. Wortes. You can also use it to think about a person of high rank. Du kannst Você das também Wort auch pode usar benutzen, para se referir a uma gegenüber einer pessoa Person, de die alto hochgestellt ist. valor ou nível. Also im Deutschen Anbetung oder Verehrung. So let's just go to another definition. Es gibt Então noch vamos para andere uma outra definição. Definitionen. To worship something Etwas Adorar anzubeten is to algo show a lot of love and adoration for something. zeigt é demonstrar viel muito Liebe amor und viel e Verehrung für adoração a irgendetwas. algo. In the religious realm, Im No, religiösen na Bereich parte religiosa, na esfera believers religiosa, worshiping God. dann os líderes dort, estão adorando a Deus. sind es die Gläubigen, die Gott anbeten. But people Aber Mas das as Volk, die pessoas Menschen, can also worship other people, können auch andere também Menschen podem adorar anbeten outras and they can pessoas worship things too. und e auch elas também podem Dinge, adorar coisas. Objekte. Worship definition Das Adoração, a ist die definição, Definition von Worship. is an extreme form of love. é uma forma Eine extrema de amor. extreme Form von Liebe. It's a type of unquestioning devotion. É um tipo Eine- de ein devoção Typ von inquestionável. Nicht hinterfragbarer Hingabe. And as soon as you can start seeing those definitions, extreme form of love, unquestioning devotion, E à medida que você começa a ver sobald essas du das sehen definições, kannst, die extreme amor Form inquestionável, von Liebe devoção und inquestionável e amor, unquestioning devotion. inquestionável, unbedingungslose Devoção. Hingabe. If you have a dictator Wenn du einen Diktator hast or someone who has a cult of personality, existe um Oder jemand ditado eine- quando uma pessoa tem
eine starke Persönlichkeit ist, What do? O que machst você du dann? faz? You're devoted to their cause. Você é devoto à causa dela, desta pessoa, Du gibst dich dieser Person völlig hin And you don't question. und e du você não hinterfragst questiona. nicht. So when you start following a dictator, Wenn du Então, quando você jetzt começa a anfängst, seguir einem um Diktator ditador, nachzufolgen, that's within the definition, and it's not an extreme. It's not an extreme example of it. It's within the broad definition of worship. dentro dann da ist es, definição de adoração, dann ist das eine Art der Verehrung, Worship. An extreme form of love. uma extreme forma de Form amor der Liebe. extremo. When you love somebody, Wenn Quando du jemand você ama liebst, alguém, we might call it you're lovesick. dann bist nós du podemos dizer que você está perdidamente apaixonado, eine That is extreme worship. Form der Liebe und das ist doente por amor. Anbetung. You go to the É esse Song tipo of de amor. Solomon, Wenn du zum Hohen Lied gehst Você vai and no you livro see de the relationship Salomão between this man and woman, und e die você vê a Verbindung zwischen relação diesem Mann entre und esse dieser homem e Frau essa siehst, mulher, and you'll see how he worships her. und e dann você siehst vê du, como wie ele er sie a adora. anbetet. He worships her body. Er betet Ele ihren adora Körper o an. corpo dela. Description is quite graphic. Und A diese descrição é quase gráfica. Beschreibung ist sehr bildhaft. All he can do is think about her. He would do anything for her. A única coisa que ele pode Alles, pensar é was que ele faria erdenklich qualquer wäre, coisa por ela. das würde er für sie tun. They lose each other. Eles Sie verlieren se sich perdem. gegenseitig. And what does she do? E o que ela macht sie? faz? Like a mad woman. Wie eine Ela se torna uma mulher louca. Frau, eine böse Frau. Bitte? Verrückte Frau. What does she end up doing? O She que ela runs acaba around fazendo? everywhere asking, "Have you seen my lover?" Sie Ela começa a rennt überall andar e rum und perguntar sagt, para "Hast du meinen todos se alguém Liebhaber viu o gesehen?" amor She dela. can't cope without him. Ela não Sie consegue kann continuar sem ohne ele. ihn nicht mehr sein. It's an extreme É uma form forma of love, extrema Das de ist eine amor, extreme Form der Liebe. which is que worship. significa Und das adoração. ist Anbetung. So when people have a problem with interchanging worship and Então as love, pessoas têm problemas em wenn es Menschen intercambiar gibt, die, essas duas palavras, adoração Probleme e damit amor, haben, das Wort Liebe und Anbetung zu ersetzen, it's because they're only seeing a narrow definition of worship, which is in the religious realm. é porque dann elas haben sie estão nur vendo die uma ganz definição enge estreita Sichtweise de adoração über que está apenas no Anbetung nível und die entstammt religioso der religiösen It's Vorstellung. not in the realm of e love. não Aber na esfera do amor. Im Gebiet der Liebe ist es nicht so. Because you have plenty of Porque dictators você Du tem hast nämlich viele Diktatoren, vários who ditadores demand homage, que die demandam homenagens, Ehre erwarten. and that is what people normally consider worship to e be. é isso que essas Und pessoas costumam und die Menschen dizer sehen que das adoração é. in der Regel als Anbetung an. You go to Você vai para a church Du igreja gehst zur Gemeinde, para fazer o quê? was zu tun, to worship Adorar a God. Deus. Gott anzubeten. And how do you show that you're E como você worshiping Him? demonstra Und que wie você está zeigst du, dass adorando du a ihn Ele? anbetest? You move your body in certain Você ways. move o seu Du corpo bewegst de deinen certas Körper in formas. verschiedene Art und Weise. You sit Você quietly. senta Du sitzt ruhig silenciosamente. da, You sing the song when you're Você told canta a du música singst quando Lieder, você wenn du é dazu pedido para cantar. aufgefordert wirst. to. You bow when you Você speak to Him. Du se beugst curva dich, wenn quando du mit ihm você está sprichst, zu ihm diante sprichst. dele. Nós chamamos isso de Wir nennen adoração. das Anbetung. We could call Nós poderíamos it Wir chamar können es aber auch nennen de dictatorship, Diktatur, indoctrination. ditatorialismo ou Indoktrinierung. doutrinação. I don't know why we Eu não call sei that porque nós worship. chamamos isso Ich de weiß nicht, warum wir das adoração. Anbetung nennen. Could we Nós say dissemos Könnten wir auch sagen, it's true que é worship? adoração es ist verdadeira. wahre Anbetung. For most of us, Para it's not. muitos não é. Für die meisten von uns ist es nicht so. So if I put the adjective true, Mas se eu coloco Wenn ich das o adjetivo Adjektiv verdadeiro, wahre o que nehme, isso faz? it means whether the worship was genuine or Diz not. se a palavra é das genuína ou beschreibt, não. ob die Anbetung ernst gemeint war oder nicht. And what makes worship E o que genuine? faz a Und adoração was ser macht genuína? die Anbetung echt? É o amor. Es ist die Liebe. That's what makes genuine worship if you think É about isso it. que Das macht torna die, a adoração Anbetung genuína, se você echt. parar para pensar. So the people who are just doing it because they're worried what people will Então, think, as pessoas que estão Wenn fazendo isso Menschen das apenas nur com machen, medo do weil que as outras pessoas vão sich darüber pensar, Sorgen machen, was andere über sie denken, or the deacon does it because they've got status, ou os oder der Diakon diáconos macht fazem es, porque ein eles têm gutes um Amt zu haben, status. weil ein gutes Amt there hat. are many reasons why people go to church and Existem worship. várias razões porque as Und pessoas da vão gibt para a es viele igreja Gründe, adorar. warum Menschen zur
Kirche gehen, um anzubeten. E a maioria delas são razões erradas, equivocadas. Eles não são adoradores verdadeiros, porque eles não são movidos pelo amor. E uma forma extrema de amor, que é uma devoção inquestionável. Se você pegar esses princípios e se você retirar eles da esfera religiosa, da esfera da igreja, aus dem Kreis der Religion oder der Gemeinde, Kirche, e aplicá-lo a humanos ou a objetos, você vai ver que vai se encaixar perfeitamente. E tudo que nós fizemos aqui foi olhar a definição das palavras no dicionário e nós vimos que elas são intercambiais, que elas podem ser intercambiais. Muitas pessoas não gostam de usarmos a palavra adoração para os seres humanos. É porque um outro ser humano ele é igual a você. E é aí que a controvérsia começa. Começa com Lúcifer tendo dificuldades em adorar a alguém que é igual a ele, ou que ele pensava que era igual a ele, e tendo dificuldades em adorar algo, uma pessoa abaixo dele, que será colocada acima do nível dele. Com inquestionável devoção a Adão, que ele amaria o suficiente para trazê-lo ao seu nível ou acima dele. A questão, o problema de adoração, de adorar, a questão de adorar algo que é igual a você é o começo da controvérsia. Os adventistas, acima de todas as outras pessoas, deveriam saber disso. Então, isso não deveria vir como uma surpresa para nós. Onde Deus quer que nós tenhamos devoção inquestionável aos nossos semelhantes. Amor extremo, não é apenas amar ao próximo como a si mesmo. Ele quer ir além disso, não quer? Forma extrema de amor, ter devoção inquestionável, vamos dizer à sua esposa. Ambas essas situações, esses modelos são a definição de adoração. É por isso que eu ensinei que nós somos requeridos a adorar humanos, porque nós temos que ter devoção inquestionável. E eu não preciso lembrá-los sobre o casamento, que não é isso que você está se comprometendo nos seus votos? Das geht gar nicht um deinen Heiratsschwur. Ja, ist es nicht das, was du geschworen hast, als du dich vermählt hast? Na riqueza, na pobreza, oder Armut, na doença ou na saúde, oder Gesundheit. não olhando para outra pessoa, eine andere Person anzuschauen, apenas focando sobre esta pessoa. Person im Auge zu haben. Você está se comprometendo ao quê? Da hast du einen Bund mit was gemacht? Unwavering commitment or love to that person. Unerschütterliche Liebe zu dieser Person. Compromisso inabalável, amor. Essa é a definição de adoração. Todo mundo que se casa entra nesse contrato. Tritt in diesen Vertrag ein. So it shouldn't be a surprise that we can see that
Não deveria ser uma surpresa, nós podemos ver Deus usando esse conceito. Ninguém se casa com uma pedra, uma árvore ou um animal. Você apenas se casa com seres humanos. E é por isso que eles são aqueles que você deveria adorar. Vamos orar? Nós vamos continuar amanhã. Pai Celestial, nós te agradecemos pela sua bondade. Nós pedimos e oramos que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento em como utilizar estas palavras de uma maneira da mesma maneira que o Senhor expressaria para nós, ao nos considerarmos iguais. Nós compreendemos o tema da adoração. Ela chega num ponto de controvérsia. Nos ajude a termos inquestionável devoção e um amor profundo um ao outro. Em nome de Jesus. Amém. Amen.